Pivete, parabéns por mais uma vitória, manutenção também do 100% de aproveitamento em casa. Pivete, a escalação dos 11 iniciais de hoje teve uma mudança em relação às outras rodadas. Quão satisfeito você ficou com essas mudanças e também com as estreias ao longo do segundo tempo? Boa noite a todos, prazer falar com vocês. Eu acho que essa vitória é muito mérito dos jogadores, mérito do grupo. A gente tem um grupo de muita qualidade e, mediante esse cenário de um calendário apertado, é normal a gente fazer algumas mudanças jogo a jogo, sempre tomando cuidado para não perder o padrão da equipe, né? Nós precisamos também ter uma continuidade com a espinha dorsal do time, justamente para que a gente possa oxigenar mediante as mudanças. Então, nesse jogo nós alteramos 4, né, dos 11 iniciais em relação ao jogo anterior contra o Atlético Paranaense, justamente para ter as melhores condições de render bem, com intensidade, e vem dando certo, e é por isso que a gente pauta sempre o nosso trabalho para oferecer aos jogadores sempre a mesma informação, tanto em termos de qualidade como quantidade, para que os jogadores, quando têm a oportunidade de iniciar ou entrar na equipe, possam cumprir bem a função, né, e, consequentemente, fazer com que o nosso padrão coletivo se perpetue, né? A partir daí, como equipe organizada, é muito mais fácil para o talento aparecer do ponto de vista individual. Então, gostei muito dos 11 iniciais, achei que alguns jogadores tiveram um rendimento bem satisfatório, tanto é que tivemos um bom rendimento, criamos muitas oportunidades de gol, fizemos 3 gols, e agora é recuperar a equipe da melhor maneira, porque daqui 2 dias a gente já tem um clássico, né, dentro de casa. A gente sabe a importância que tem esse jogo contra o Londrina. Então é recuperar da melhor maneira, ajustar o que precisa ser ajustado, para a gente selecionar os melhores 11 para iniciar o jogo contra o Londrina. É claro que precisamos ainda de algumas respostas, né? E também selecionar da melhor maneira do ponto de vista estratégico, as trocas, sempre respeitando aquilo que acontece no jogo. Mas eu vejo um grupo cada vez mais entrosado, um elenco cada vez mais se achando dentro de campo, e isso é normal. A gente sabia que a tendência era essa. É claro que se tem oscilações dentro do jogo, de jogo a jogo, mas cada vez mais eu vejo um padrão solidificado, consolidado, e a gente espera que a gente possa continuar com esse nível de rendimento na competição. Boa noite, Bruno Pivete. Parabéns pela vitória, a terceira dentro de casa. O Operário, 3 jogos aqui, são 3 vitórias. É o líder do campeonato, o único invicto, segundo melhor ataque, a melhor defesa. O Bosquilha é o artilheiro do campeonato. São números expressivos para 5 jogos, são números realmente muito bons. Algumas vezes os comentaristas das equipes, tanto de rádio quanto TV, eles acabam sendo taxados por comentar resultados. E talvez, se for comentar o resultado do Operário nesse momento, são grandes os resultados. Mas eu queria saber de você na produção. Você tem ganhado ainda jogadores, o Fran Sérgio estreou hoje, o Cristiano estreou na quarta e fez o primeiro jogo como titular, o Rodrigo Rodrigues também voltando. O quanto que você acha que o Operário tem te agradado, primeiramente, e o quanto que você acha que o Operário está naquela porcentagem que a gente sempre fala do time pronto? Se está 60%, 70% pronto para o estadual, se ainda precisa melhorar, como que você vê a produção do Operário até aqui no campeonato? Boa noite. Boa noite. No cenário que nós pegamos, é muito difícil no início da competição você estar próximo do nível de excelência, 100%, porque o período de preparação foi muito curto, né? São jogos em cima de jogos, pouco tempo de recuperação, pouco tempo de treinamento, e isso dificulta muito a nossa questão do dia a dia. O que a gente busca é sempre levar os jogadores a campo com atividades aí entre jogo e outro com o menor desgaste físico possível, mas investindo também no feedback que nós oferecemos pela análise de vídeo, né? Hoje nós temos esse recurso, temos um excelente departamento de análise de desempenho aqui no Operário, e isso facilita o nosso trabalho no estudo dos adversários, nessa dinâmica de vídeo com a equipe, e é assim que a gente vem evoluindo ao longo das partidas. É claro que não existe equipe perfeita. Se você for perguntar para qualquer treinador do mundo, sempre vai se ter alguma coisa a ajustar, mas eu estou bem satisfeito com a evolução que a gente tem tido jogo a jogo. A gente sabe que erros são normais, vão acontecer, mas o que mais me motiva neste grupo é que o grupo tem mostrado um caráter muito forte depois que o erro acontece. Então, a gente erra um passe,
tem a pressão pós-perda, a gente consegue pressionar a bola. O primeiro gol saiu assim, hoje, diga-se de passagem, uma perda de bola no campo do adversário, a gente conseguiu fazer a reação pós-perda, e isso é um indicador muito importante para nós do nível de comprometimento do grupo. E aí a gente consegue recuperar a bola e já conquistar a oportunidade de ataque e, consequentemente, o primeiro gol saiu dessa maneira. Então eu vejo que a equipe vem evoluindo. É claro, como eu falei, vai ter oscilações, e isso é normal dentro de um calendário apertado, pouco tempo de recuperação, pouco tempo de treinamento, mas cada vez eu vejo um padrão mais consistente na equipe em todos os momentos que o jogo pressupõe. Hoje eu vejo uma equipe já em sincronia quando tem a posse de bola, os jogadores cada vez mais entrosados entre si. Vejo uma equipe muito aguerrida quando não tem a posse, uma equipe que está demonstrando bons conceitos defensivos, tanto em bloco alto, quando a gente sobe a pressão, a gente consegue roubar várias bolas no campo do adversário, impedindo dessa forma a progressão do adversário na saída de bola. A gente está com um bloco médio sólido também, e quando tem que defender em bloco baixo, todos os jogadores estão voltando para a linha da bola, atrás da linha da bola e ajudando a equipe da melhor maneira. E as transições cada vez mais acontecendo de maneira instantânea na perda da bola, essa reação rápida após a perda, essa pressão no portador da bola adversário. Temos conquistado algumas oportunidades também a partir de contra-ataque. Então eu vejo que a equipe está cada vez mais sólida. É claro que oscilações vão acontecer, mas a gente vai trabalhar muito para acontecer o mínimo possível. Pivete, boa noite, Manuel. Queria que você comentasse um pouco sobre a questão do meio de campo. A gente percebeu durante o jogo você pedindo muito para os atletas se aproximarem e fazerem troca de passes rápidos. Não necessariamente saídas em velocidade, você via hoje o time do Operário com jogadores muito técnicos e que não são necessariamente tão rápidos, mas que têm um trato com a bola. Jean Lucas, Bosquilha, Fran Sérgio, o Índio, o próprio Claudino, o Mingote. Jogadores que, se aproximando, conseguem criar muita oportunidade e em determinados momentos eles parecem estar um pouco longe. É isso mesmo que você tem pedido e é isso que você quer implementar no Operário, dessa transição rápida no sentido de troca de passes curta, com jogadores se aproximando? E, se me permite também, é o seu melhor início de trabalho numa equipe do porte do Operário, de uma Série B do Campeonato Brasileiro, em relação a resultados, porque é invicto, são 3 vitórias em casa, 2 fora, contra um Atlético Paranaense. Como é que você me diz sobre isso também? Não, a sua análise inicialmente está perfeita. A gente quer que esses jogadores se aproximem cada vez mais, porque jogadores da qualidade deles, quando se aproximam, alguma coisa positiva vai aparecer, né? E quando o adversário tenta congestionar o meio, abre completamente a possibilidade de ataque pelos lados do campo, né? Então, você pode perceber que o gol do Atlético foi assim. Então a gente fez uma saída de 3 com o Jaci e aí conseguiu projetar os 2 laterais ao mesmo tempo. Isso faz com que os extremos saiam de fora para dentro e venham povoar o meio campo. E nós ficamos ali com 4 jogadores de meio de campo, mais o Mingote 5, nesse eixo central. Então quando tem aproximação ali, a gente consegue fazer esse jogo associativo e produzir muitas tabelas, triangulações. E quando o adversário tenta fechar por dentro, a gente tem a amplitude por fora, né? Da mesma maneira, quando a gente faz a saída de 3 com o lateral e segura o extremo com o pé na linha, aí nós ficamos praticamente com um quadrado no meio de campo, com jogadores de muita qualidade. Então a estrutura é a mesma, só muda os jogadores que estão ocupando cada posição, e cada vez mais os jogadores estão entendendo isso. E quando o adversário tenta nos pressionar, congestionar o lado, congestionar o centro, nós estamos muito assertivos, e prova viva foram os 2 gols do Bosquilha hoje, que a gente consegue ter uma boa assertividade com finalizações de média e longa distância. Então é uma equipe que a gente trabalha muito para ser cada vez menos previsível para o adversário. Eu acredito que o segredo da fase ofensiva é exatamente esse: a gente proporcionar sempre surpresa ao adversário e ter diversas formas de se efetuar o ataque. É claro que nós temos ainda margem de evolução, mas como são só 5 jogos na temporada, eu estou bem satisfeito até o presente momento. Estamos aí dentre o melhor ataque, a melhor defesa, isso mostra equilíbrio nos números, né? E a gente vai trabalhar para ser cada vez melhor. Eu não procuro fazer comparações com trabalhos anteriores, porque eu estou focado aqui no Operário, a gente está oferecendo aquilo que nós temos de melhor, aquilo que está ao nosso alcance, para servir da melhor maneira o grupo e, consequentemente, fazer os torcedores felizes a partir do momento que eles veem o resultado dentro de campo.
Boa noite, Pivete. Parabéns pelo esse início, né? 5 jogos, 3 vitórias, liderança, artilheiro do campeonato, melhor defesa, enfim. Quarta-feira é um jogo diferente, né? Para todos, internamente aqui dentro do clube, torcida, para nós de imprensa, enfim. Existe uma preparação diferente para um jogo como esse contra o Londrina, que pode ser um jogo que pode valer a liderança do campeonato, que em caso de vitória do Londrina hoje seria 11-10 para o Operários, valeria a liderança do campeonato. Existe uma preparação diferente para um jogo como esse, Pivete? Boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, a gente se prepara como cada jogo sendo uma final. Então, para nós é mais uma final. A gente sabe da importância do clássico, sabe a importância principalmente para o torcedor, e o que a gente busca é representar o torcedor da melhor maneira dentro de campo. Agora, nós vamos fazer tudo aquilo que nós temos à disposição para recuperar bem os jogadores, para ajustar aquilo que a gente precisa, e a gente sabe que num clássico o nível de atenção tem que ser maior, né? É isso que nós vamos colocar para o jogador, porque é um jogo-chave na competição, mas ainda um jogo valendo os 3 pontos, né? Como qualquer outro. Então, se a gente parte do pressuposto que todo jogo para nós é como se fosse o último, é como se fosse uma final, nós temos mais uma final de campeonato aqui na próxima quarta-feira, e eu conto com a presença maciça do nosso torcedor, vai ser extremamente importante, porque os torcedores têm demonstrado que quando eles jogam junto com o time, o Operário fica um time muito difícil de ser batido dentro dos seus domínios. Então, já fica aqui o convite, né, para que os torcedores se planejem da melhor maneira possível, para poder nos apoiar do primeiro ao último segundo, para que a gente possa ter as melhores condições de fazer um grande jogo e, consequentemente, sair daqui com resultado positivo. Bruno Pivete, aqui. Como reflete no grupo, no teu trabalho, o fato do Mingote, por ser o artilheiro, por ser a camisa 9 do grupo, ter voltado a marcar? Era algo que estava sendo tão cobrado, com o problema que vinha da temporada passada, com a falta de eficácia, e agora o Mingote marca, num jogo que o Operário ganha por uma boa vantagem, coisa que há tempo não acontecia. Como isso reflete no trabalho de vocês, no dia a dia, no ganho da confiança, visando aí essa sequência no Campeonato Paranaense? E, claro, uma segunda pergunta sobre o momento. O Operário ali na ponta da tabela, calma ainda, muita calma nessa hora, ou já começa o time a pensar alguma coisa já para o mata-mata, uma confiança além, diante do cenário dos outros times também, como as outras equipes, principalmente da capital, estão lidando com as dificuldades, e o Operário se destaca nisso. Parabéns pelo resultado. Obrigado. O Mingote é um grande jogador, um grande centroavante. Eu, quando estava no profissional do Atlético Paranaense, já o conhecia das categorias de base, depois tive a oportunidade de trabalhar com ele no Tombense, um período curto, mas trabalhei com ele, e sempre soube que se tratava de um grande jogador, né, principalmente nessa posição tão carente hoje no futebol brasileiro, que é a posição de centroavante. Eu acredito que ele tem tudo para se destacar mais ainda e ter uma projeção de carreira muito positiva. É claro que o atacante sempre se cobra muito para poder executar os gols, e o Mingote estava merecendo esse gol há um tempo já, vinha produzindo suficientemente para isso. Eu fico muito feliz dele ter marcado o gol. A gente, dentro das nossas possibilidades, tenta mostrar para o jogador o melhor caminho, né, para facilitar o trabalho dele. Foi um dos jogadores que eu conversei individualmente, até utilizando vídeos, né, sobre o comportamento dele dentro de campo, né, as ações que o levariam a ter mais facilidade para ter oportunidades de gol, e hoje ele conseguiu se colocar em muitas posições favoráveis para se executar o gol, e fico muito feliz que ele tenha feito o gol, o mérito todo dele, né? Nós contamos com grandes atacantes no elenco, mas é claro que a partir desse momento acho que tira um peso, né, porque é um jogador que se cobra demais, é um jogador de excelência, e que eu acredito que tem tudo para ajudar muito o Operário ao longo de toda essa temporada. Em relação à sua pergunta, a gente não projeta absolutamente nada. A única coisa que nós projetamos é o próximo jogo. Então, todos os nossos esforços hoje vão ser dedicados para que a gente possa fazer o melhor jogo possível contra o Londrina e sair daqui com o resultado positivo. A gente sabe a importância que esse jogo tem para a torcida, e depois, no final do campeonato, nós vamos ver a posição que nós vamos alcançar na tabela, mas eu não posso, de maneira nenhuma, perder o foco do próximo jogo, porque é o que a gente vem fazendo com muita humildade, e felizmente os resultados estão aparecendo.